isso aí. Quem quiser abrir a câmera, eu não vou usar o WhatsApp, eu não vou usar PowerPoint, tá? Para a gente ficar conversando. O que eu vou fazer aqui é uma fala, tá? Para vocês intervirem quando quiserem, por favor, façam. Então, nós vamos falar hoje como último tópico teórico, ou bem teórico das nossas aulas, sobre as questões contemporâneas enfrentadas pelo Estado. Vou fazer uma introdução sobre alguns pontos e depois a gente vai terminar com aquele artigo. Se vocês têm que estar acostumados com isso, né, de falar e de conversar, não pode se inibir, a gente está em sala de aula, é o local para vocês aprenderem. E semana que vem a gente vai começar a entrar em coisas, Constituição, por exemplo, coisas mais legais do ponto de vista legislativo, né? Bom, então um grande problema que a gente enfrenta hoje, aí vocês podem participar, interrompam, dê suas opiniões, podem contar suas experiências, é a questão da opinião pública, né? Então, a opinião pública, ela influi muito em todas as searas, em todos os campos da vida humana, da vida política de um Estado. Só que ela tem influência positiva e tem influência negativa, né? Mas é certo que a opinião pública interfere na construção da sociedade democrática, né? Então, nós temos... O problema é a qualidade dessa opinião pública, né? Então, por exemplo, imaginem, e acontece, né, juristas falando mal do direito. Quando pessoas da comunidade falam dos tribunais, querem fechar o Congresso Nacional, nada, não sabe o que é uma ditadura. Nós acabamos de estudar na semana da existência dos três poderes, para um frear o outro, para um não ter muito poder, principalmente o executivo, que tem a arma na mão, pode ter muito poder. Só que, então, essas pessoas, está errado falarem isso, mas elas não têm cultura. Situações assim, advogados passaram 5 anos estudando, não aprenderam a pensar, não aprenderam a ler o que estão falando, são contra e têm interesse em fechar STF, fechar Congresso Nacional. Imaginem, vocês conseguem imaginar, é uma pergunta que eu estou fazendo agora, eu quero que vocês respondam. Um médico, vocês acham que é concebível, aceitável, um médico ir numa passeata contra medicamentos cientificamente comprovados, contra a vacina, por exemplo? Vocês acham que isso é correto, é viável? Um médico ir numa passeata contra uma vacina que é comprovada cientificamente a sua eficácia? O que vocês pensam disso? Não. Quando ele se formou, ele fez um juramento que ia a favor da ciência. Então, ele estaria indo contra esse juramento. Pois é, e aí quando um advogado vai numa passeata pedindo intervenção militar? Então, é que o direito, as pessoas têm esse problema, não aprendem, né, a pensar, passam 5 anos sem aprender que tem que pensar. E aí um advogado vai numa passeata, vai defender teses que são contrárias às ideias jurídicas, aquilo que ele estudou 5 anos e que nós vimos na cadeira de amanhã, que é uma ciência porque ela não é uma lei, ela tem outras coisas por trás, ela tem uma sociedade inteira por trás, relações sociais inteiras, né? Acho que alguém tinha aberto o microfone. Não? Bom, então vamos continuar. Então, a opinião pública... Oi, pode falar, Brenda. Sem contar que as pessoas são visadas como exemplos, né? Fazem com que... Outra intervenção, Brenda. Sim, fazem com que pessoas que não tenham tanto conhecimento sigam esse mau exemplo delas. No caso, ele é médico e é contra isso, então eu também tenho que ser.
Exato, Atualmente né? está muito assim na sociedade. Ele é advogado e quer fechar o Congresso Nacional. Ele conhece o sistema, é isso aí, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês nas aulas anteriores sobre a necessidade dos três poderes, né? Se um está se sobressaindo ao outro, pode ocorrer, mas isso aí é o menos problemático, né? Isso aí se resolve com o tempo, né? Agora, pessoas querem fechar o poder, fechar, não imaginam, espero que você tenha entendido o problema grave que nós enfrentaremos se tivéssemos apenas um poder. Principalmente o executivo, mas qualquer um. O executivo tem a força, tem as forças de segurança, né? Mas qualquer um dos três. Imagine a gravidade da situação que nós teríamos. Então, os três poderes servem para um conter o outro. Bom, voltamos para a opinião pública. Voltemos para a opinião pública. Então, ele é um elemento constitutivo da democracia, só que a opinião pública, ela é produto, pessoal, ela é oriunda da personalidade de cada indivíduo, e aí nós temos um povo que não tem muita educação, muito menos educação política. Tem uma educação formal precária, muitos com poucos anos de estudo, e a maioria que estudou, concluiu o ensino médio, até fez faculdade, não entendeu, não foi idade de pensar, de refletir, então acaba indo atrás do que os outros fazem. O nosso país não lê, né? As pessoas não leem, e até eu tenho um dado aqui, depois eu vou mostrar para vocês, sobre televisão e leitura, e isso tudo influi na opinião pública, uma opinião pública de péssima qualidade. Quer ver um exemplo que já é constatado, sim, por pesquisa, sobre a sensação de insegurança, ela é sempre maior, como regra, sempre maior, do que os reais índices de insegurança. Ou seja, eu tenho um índice de insegurança, eu tenho uma insegurança pública, ou uma segurança insatisfatória, mas eu tenho um sentimento público que é maior, né? Isso, na realidade, então, estou querendo dizer que o medo é maior do que a realidade na segurança pública. Por que vocês imaginam que isso aconteça? Por que as pessoas têm uma sensação maior de insegurança do que, na realidade, é a insegurança? Alguém chuta? Imagina por que ocorre isso? Porque elas não têm noção do real problema. Essa é uma verdade, esta é uma verdade. Mas como que ela entende essa sensação de insegurança? Por que ela pensa assim? Influência das mídias? Por falta de conhecimento. Isso aí, influência das mídias. Falta de conhecimento, influenciado pela mídia, ok. Então, quando a gente assiste um programa de TV, quando a gente assiste um debate no rádio, principalmente quando o jornalista dá a opinião dele, nós temos que ter conhecimento para entender se aquilo é verdadeiro ou não é, né? Ou se eu não sei se aquilo é verdadeiro, não conheço aquele assunto, não opinar sobre aquele assunto, né? Já que eu não conheço, não posso falar que é verdade ou é mentira. Então, os jornalistas, eles têm esse problema. Quando uma reportagem mostra fatos, ok, qualquer que seja o canal de TV ou rádio que mostre fatos, ok, são fatos. E, como regra, os canais maiores de mídia, eles têm pessoas especializadas que trabalham só em cima da fake para não serem desmoralizados depois, né? Ficar mostrando fake. Eu ouço muito a Rádio Gaúcha, e eles têm pessoal que trabalha só para, antes de dar notícia, conferir se não é fake. Então, mostrar fato é uma coisa. Agora, quando o jornalista dá a opinião, nós temos que ser críticos. E aí nós temos que conhecer, principalmente, da nossa ciência, da ciência jurídica, né? Que eles adoram dar opinião, que tem que prender em segunda instância. O problema não é se tem que prender, o problema é que não pode prender, está na Constituição que não pode, não é o que a gente quer. Como disse, a própria ministra Carmen Lúcia falou isso, repetiu a Rosa Weber. Não é o que a gente quer, é o que a Constituição manda. Se for o que a gente quer, cada um quer uma coisa, e aí
Não, é o que a Constituição manda. Então, essa sensação, essa opinião pública, da sensação de insegurança, quer ver como ela forma um círculo, e posso dizer que é um círculo vicioso, são os programas midiáticos, né, que batem o dia todo em cima de insegurança. Insegurança, insegurança, pena pequena, quando na realidade não é, as penas não são pequenas no Brasil. Que o indivíduo está solto, que o juiz solta, não sei o quê. Bom, isso chega na cabeça das pessoas, as pessoas acabam se assustando, né, achando que aquilo ali é o maior terror do mundo, quando na realidade os índices são bem menores do que esse pensamento. Só que essa pressão dessas pessoas vira opinião pública. Elas ficam com medo, vão se manifestando, cobrando, falando, e isso cai um dia no Congresso Nacional, que acaba votando leis para o recrudescimento, o aumento de crimes e penas, né, para atender a opinião pública, para receber os seus votos, né, sendo que isso não tem nenhuma base científica, que é aumento de pena, criação desenfreada de crimes, vai melhorar a segurança pública. Mas é assim que funciona a opinião pública. Também ela se origina, né, do sistema educacional, já falei, dos meios de comunicação, né. Infelizmente, até alguns juristas de renome, nem quero citar nomes aqui, juristas conhecidos, têm ultimamente trabalhado no lado ideológico, né, apresentado teses jurídicas com forte peso ideológico, tem ocorrido, infelizmente. E isso forma opinião pública. Eu estava num debate semana passada na Rádio Fandango, aqui em Cachoeira, e aí eu falei sobre a desnecessidade do governador do estado, de qualquer estado, não só do nosso, criar leis para as restrições. Isso se faz por decreto. Expliquei por quê. E aí um ouvinte citou um doutrinador, né, e disse que ele discordava, que esse doutrinador de nível nacional, um cara bem conhecido, dizia que tinha que ter lei. Na realidade, esse senhor, esse doutrinador, ele tem um cunho político, um viés político muito forte nos últimos anos. Então, ele contesta, né, tenta dar uma aparência jurídica contestando, né, quando na realidade a gente sabe que um decreto complementa uma lei. Existe a lei da Covid federal e os governadores têm o direito de, por decreto, emitirem as restrições, e o prefeito também. O que se poderia dizer era uma questão política. Se o governador passasse uma lei pela Assembleia, restringindo, colocando bandeira preta, se ele teria mais força política. Ok, política, porque a Assembleia representa os interesses das pessoas, mas não legal, apenas política. Nem seria ilegal, mas seria uma força política que não há necessidade. Os decretos são suficientes. Bom, a opinião pública também ela modificou muito, né, com a globalização, com a urbanização mundial. Hoje todos conhecem de tudo, infelizmente superficialmente, né, a maioria das pessoas, e acabam opinando. E esta opinião pública, ela acaba muitas vezes por afastar as pessoas dos fatos, da realidade. Então fica ouvindo opiniões daqui e dali e não busca os fatos verídicos, não busca entendimentos daqueles fatos, não lê, não se informa, fica apenas na opinião das pessoas. E aí nós temos uma questão, uma máxima que existe há muitos anos, que uma mentira repetida 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. Então, nós temos opiniões repetidas que acabam manipulando as pessoas não têm conhecimento e acabam aceitando essa opinião. E a industrialização, então, e os meios, né, e estratégias de comunicação das mídias sociais, aí eu falo TV, rádio e redes sociais, eles acabaram criando uma sociedade de massa, né? E é isso que a gente vai ver agora nesse ponto. O que é uma sociedade de massa? Aí temos duas teorias, que eu vou falar muito rápido isso, positivistas e negativistas. Positivistas, né, da escola de Frankfurt, os marxistas, eles entendiam a sociedade de massa
como uma forma social de lutas e ideias. Então, grupos se reuniam com as mesmas ideias e traçavam lutas por estas ideias, né? Eles eram, no entendimento dessa teoria positivista, aquelas pessoas anti-elite, eram imprevisíveis, associados à cultura popular. E aqueles adeptos à teoria negativista se entendiam por alienados, manipuláveis e irresponsáveis. Inclusive, tem um grande filósofo, acho que é mexicano, não quero mentir agora, Ortega y Gasset. Ele tem um livro, Teoria General del Derecho, e ele tem, no seu livro, uma obra que ele escreveu, chamada em português A Rebelião das Massas, ele escreve assim, eu vou fazer a leitura desse parágrafo: previamente vazio de sua história. Então, ele está dizendo que essas massas são previamente quem faz parte delas, é previamente vazio de sua história, desprovido de lembranças do seu passado. Por isso é facilmente submetido. Então, ele está dizendo que as massas, por vezes, né, nós já ouvimos o termo, né, massa de manobra, são submetidas às ideias dos outros. Então, você não tem o senso crítico, você não tem o conhecimento, acaba aceitando a ideia dos outros. Então, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos botar os militares no poder. Muitos aceitam essa ideia sem saber quais são as consequências disso. Então, são massas que são, de alguma maneira, né, utilizadas para interesses. Né? E isso é de todos os partidos, de todas as ideologias. Eu dei o exemplo aqui, porque aconteceu ultimamente, mas é de todos os partidos, de todas as ideologias, se utilizam das massas. Outro ponto importante é a mídia, pessoal. Então, ela impacta, né, na construção do pensamento social. Eu acabei de dar o exemplo, né, da sensação de insegurança e do real índice de segurança, que é bem diferente. Nós temos, assim, jornalistas falando de todos os tipos de assunto, sem terem conhecimento de causa, falam da prisão em segunda instância, falam da questão da Lava Jato, sem ter conhecimento do que a lei diz, e assim por diante. E muitas pessoas, então, ouvem, admiram esses jornalistas e acabam, né, comprando a ideia deles. Aí vocês que estão estudando 5 anos, eu que estudo há 30 anos, sou contestado, vocês vão ser contestados por dizerem, olha, para o bem de todos tem que cumprir a lei. Se a lei está errada, vamos mudar a lei. Então, a pressão popular tem que ser na mudança da lei, não em descumprir a lei, não em dar poder para alguém não cumprir a lei, para o Estado não cumprir a lei, né, pessoal? Então, a mídia, ela tem esse forte impacto, né, na construção do pensamento das pessoas, e isso pode ser bem perigoso. A tecnologia, então, ela veio, obviamente, para contribuir, né, nesse sentido aí, para o progresso da humanidade, mas também cria uma massa de dependentes, né, pessoas que acabam sendo intelectuais, ou querendo ser intelectuais, em cima das tecnologias, né. Então, existe, inclusive, não sei se alguém de vocês já viu, um card, é bem interessante. E eu não estou aqui falando mal de tecnologia, estou apenas dizendo que a gente tem que ter um meio termo para tudo, e aquela pequena entrevista que nós vamos ver daqui a pouco vai mostrar para vocês isso. Existe um card, vou falar para a Stephanie aqui, que está fazendo um feedback comigo, tem um card que mostra diversas, 30, 20 pessoas sentadas, ou de pé, não recordo bem, e elas estão todas no celular, e uma pessoa somente lendo um livro. Isso tem um impacto. É bom tecnologia? É, mas tem um impacto que pode ser negativo, é o que nós vamos ver hoje, isso. As pessoas abandonaram, já haviam abandonado, na realidade, não liam no Brasil, e atualmente muito menos.
Há quem conteste, eu já ouvi alguém dizendo que o brasileiro lê muito porque ele lê no celular, lê no computador, mas lê coisas sem profundidade, esse é o problema. A mesma crítica que o professor Lênio Streeck, e eu já orientei vocês a lerem a coluna dele nas quintas-feiras no Conjuro, gostem ou não gostem da opinião dele, que é por um direito social, pelo cumprimento da lei, acima de tudo, ele é um cara muito culto. Essa semana ainda eu assisti uma palestra dele na quinta, e na sexta eu assisti uma do Zaffaroni, deve ser isso. Direto da Argentina do Zaffaroni, na quinta do Lênio Streeck aqui de Porto Alegre. Esse cara, esse jurista, o Lênio Streeck, cada coluna dele é um espetáculo. Se vocês não concordarem com as opiniões dele, não tem problema, mas ele indica leituras de obras, assim, cada coluna ele indica 5, 6 leituras. Então é muito bom de ler as colunas dele. E ele sempre faz uma coluna em cima de um fato concreto, que deixa mais fácil a leitura. Então é conjuro.com.br, Lênio Streeck, nas quintas-feiras. E ele critica, por exemplo, a indústria dos manuais. Nós estudamos na faculdade, a maioria das vezes, com manuais. Os professores não estão acostumados, principalmente nas universidades privadas, a indicar aos seus alunos, ou até mesmo o professor não tem acesso, a obras rebuscadas, porque isso dá trabalho, mas a gente aprende, né? Então, eu indiquei para o pessoal da aula de sexta-feira de Teoria da Pena, para ler um capítulo da obra Direito e Razão, Fundamentos do Garantismo Penal, do professor italiano Ferraioli, Luigi Ferraioli. Consegui uma versão em português. Eles gostaram muito, só que nem o professor manda fazer isso. Os alunos acabam estudando por manuais, os professores acabam estudando por manuais, indicam manuais. Isso não é bom. Eu quero fazer concurso, dá. É verdade, acho que dá. Para quem quer fazer concurso, passar na OAB, mas vai ser um aprendizado mediano, não vai passar disso. Então, nós temos que ler livros como Zaffaroni, eu sempre estou procurando palestras dele, assisti uma na sexta-feira, falando sobre a punitividade na América e o aumento da punitividade no mundo, no momento atual. Luigi Ferrajoli, Klaus Oxin, são autores de renome, e os nossos aqui a gente estuda como complemento, né? Bom, sobre a mídia ainda, o trabalho da mídia, então, né, que desenvolve, é importante, não estou dizendo que é importante, mas tem que ter um filtro, vocês têm que filtrar, vocês que estão estudando, estão ouvindo eu falar isso, têm que refletir e pensar se é verdade, se é bom ou se é ruim. Mas a mídia, ela também tem um trabalho que ela pode ser, pessoal, cooptado pelo Estado, para assegurar a continuidade de uma ordem social, qualquer ideologia, volto a repetir. Os governos podem se utilizar de mídias para que haja o controle da ordem social. Então, países com ditadura, por exemplo, a mídia é estatal. Aí não tem como o jornalista contestar a ordem social vigente. Como é que uma ordem social pode mudar? Com a contestação. Com o público indo para a rua pedindo mudanças. É assim que funciona. Em países, e isso vem também da mídia. Então, países que são ditadores, têm ditaduras, não autorizam Facebook, não autorizam Instagram, a televisão é estatal, a rádio é estatal, porque a mídia tem que ser diversificada. Assim, a gente já tem problemas de quem, nem digo que tenham, que sejam pessoas que defendem A, o B, ou C, o governante, mas não tem conhecimento, e isso já nos traz problemas. Imagina, então, quando é só uma mídia. A mídia tem que ser plural, né? Tem que falar sobre tudo, e tem que ter o direito de falar sobre tudo. É a melhor maneira que nós temos. Usada por grupos poderosos, né?
pode ser usada para controlar e contestar oposição. Imagina uma oposição a um certo regime, a um certo governo, e esse governo tendo uma mídia para contestá-los diariamente. Pode ser uma massa de manobra também, essa mídia. Bom, o Pierre Bourdieu, ele fez que é um sociólogo francês, e aí que eu queria chegar, ele fez uma pesquisa sobre uma obra que ele escreveu sobre a TV, a influência da TV. Qual é o impacto da TV na opinião pública e no indivíduo? Aí, antes de eu ir adiante, só para me dar um fôlego aqui na garganta, eu queria que vocês me falassem, já ouviram bastante sobre mídia, qual vocês acham que realmente a TV, no caso desta pesquisa é TV, mas as mídias sociais impactam positivamente e negativamente nas pessoas, na sociedade? O que vocês acham sobre isso? Posso falar, professor? Claro. Eu acredito que hoje em dia elas têm, como foi dito, assim, um papel fundamental e tem um impacto muito grande, tanto para o bem quanto para o mal, em outras palavras, assim. Eu acho que o que resta para nós é saber identificar o que serve, o que é útil, e descartar aquilo que não é necessário, porque tem conteúdo bom, tem conteúdo legal, mas tem conteúdo que não vale a pena, ou que, né, às vezes a gente fica perdendo tempo ali. Isso aí mesmo. Alguém mais quer falar? Bem, o resultado, então, desta pesquisa, né, a resposta a esta pergunta, qual o impacto da TV na opinião pública e no indivíduo, a conclusão foi: existe uma massa de devotos à TV. E olha que a gente está falando do povo francês. Imaginem o brasileiro, então. Né? O francês que é muito mais intelectualizado, lê muito mais que o brasileiro. O Brasil lê em torno de 3 a 4 livros por pessoa por ano. As médias são... E esses 3 a 4 baixou, estava 1 e pouco ou 2 e pouco, algum tempo, 1 ano ou 2 atrás. Na França e em outros países mais evoluídos, chega a 30 livros por ano. Então, há uma massa de devotos da TV, né? E um desprezo por leituras de jornais, por exemplo, né? Pelas notícias. Há uma massa que assiste programas de TV e desprezam notícias jornalísticas, por exemplo. E aí esses indivíduos, né, se deixam influenciar pelo canal dirigido a seu público, porque o canal, ele busca audiência. Então, temos um canal no Brasil, por exemplo, que ele gosta muito de programas de polícia. E as pessoas gostam de ver que mataram esse, que prenderam aquele, que soltaram o outro, né? Então, isso influencia muito e te retira um pouco da possibilidade das pessoas refletirem, porque elas não sabem, né? Ninguém falou para elas que tem que pensar. E isso é a mesma história aquela do macaco, né? O macaco repete o que tu manda fazer, o papagaio repete o que manda fazer. E o povo, nós, somos iguais. Repetimos e entendemos os que as pessoas falam. Então, quem não lê, está na mão dos outros. Quem não sabe pensar, está na mão dos outros. O que os outros falar vai ser verdade, eu não sei contestar. Né? Então, quando começam discussões em um ou outro grupo que eu sou parte, se bem que eu não me manifesto em grupo, muito raramente, porque eu não tenho tempo, mas se começar a falar sem fatos, sem dados, estou fora. Quero dados concretos. Né? Então, na verdade, nem grupo, todos são opinião vulgar, senso comum. Então, não adianta, não nos agrega em nada isso, principalmente na era da fake news. Facebook, Twitter, YouTube, são todos influenciadores de massa, né? A massa que deixa de viver a realidade para viver
essa virtualidade. Então, ela acaba deixando de ver a realidade da sua sociedade e ver essas ideias virtuais, são influenciadas. Até o nome existe hoje, né? Influencer, acho que é isso, eu não sei bem, mas eu vi na TV, acho que é influencer digital, né? Creio que seja isso. Isso aí. Isso são pessoas que influenciam as demais, né, pessoal? Sim, professor. Oi. Às vezes, assim, a mídia também é bem tendenciosa numa notícia. Eles colocam, às vezes, no título da notícia, assim, principalmente no Facebook, assim, na reportagem, uma polêmica, assim, um título bem que faz a pessoa pensar que é verdade aquele enunciado. Daí, quando tu vai ler a reportagem inteira, tu vê que não tem nada a ver com aquele assunto, é só para vender a notícia. Só para a pessoa acessar ali, olhar, ler. Mas tem muita gente que tem preguiça de ler, né? Daí vai só pelo enunciado e daí toma sua própria conclusão. É verdade, Daiane. Isso é verdade. Os canais, as mídias, elas têm seus interesses, que é o lucro, é o dinheiro, é ter público. Então, eles vão buscar entreter e convencer essas pessoas. Só que cabe às pessoas, vocês que agora estão ouvindo isso, a fazer. Eu não olho TV, eu olho os jornais que passam na TV e assisto uma TV só. Mas o que eles passam, quando eles dão opinião, eu filtro. Olha, isso aqui pode ser, pode não ser, não vou nem comentar, né? A gente tem que fazer esse filtro, porque por melhor que seja um canal de TV, uma mídia social qualquer, eles têm os seus interesses. Então a gente tem que ter filtros, nós temos que filtrar. Então, o que eu olho na TV são noticiários, fora isso eu não olho TV, e na madrugada, para pegar no sono ali por volta da 00:30, eu acabo assistindo ali uma série para vir o sono. É só o que eu faço na TV, mas eu sempre tenho o meu filtro, né? A gente tem que ter. Bom, pessoal, uma outra questão que a gente fala, né, que o mundo está em crise. O mundo está sempre em crise, né? Então, é uma palavra muito utilizada para descrever o momento atual da sociedade, né? O momento está em crise, o país, o mundo está em crise ambiental, política, enfim, de recrudescimento, né, do autoritarismo em todo mundo, arrefeceu em todo mundo. Então, são coisas que realmente estão existindo, e isso, então, se chama de crise. Ela existe, e ela é mais utilizada, inclusive, do que até existe essa palavra, né? Então, como eu disse para vocês, eu assisti uma palestra do Raul Eugênio Zaffaroni, na sexta-feira, um dos maiores penalistas do mundo, e ele faz todo um retrocesso lá desde os primórdios sobre as crises que ocorreram, guerras, etc., né? Converso com colegas do doutorado lá na Argentina, que são de diversos países do continente americano, aqui da América Latina, eles também comentam dos avanços autoritários dos seus países, né? Então, a crise existe, mas ela é mais empregada do que existe por vezes, né? E o que se tem que ter é um cuidado, né? Enfim, para combater, mesmo quando ela é apenas anunciada. Então, ideias como o fim do Estado, o fim de poderes constituídos, como o Congresso, o Judiciário, são coisas que a gente tem que combater. Por quê? Fim do Estado, pessoal, não existe fim do Estado, né? Não havendo Estado, cada indivíduo busca ser o seu próprio gestor, cada um com a sua ideia, e nós teremos uma luta de todos contra todos. Nós já estudamos isso no início das nossas aulas, né? O Zygmunt Bauman é um bom autor para você dar uma pesquisada. Ele diz que a crise é fator de predisposição à mudança, prepara o futuro. É verdade, apesar de ser muito lento, a crise ela é superada de uma maneira ou de outra. Então, os conceitos de hoje autoritários, amanhã eles vão mudar.
vai passar. E isso, os conceitos de hoje, de terraplanismo, contra a ciência, etc., isso é uma crise, vai passar. Teremos novas pessoas, novas ideias, e isso prepara o nosso futuro também, para nós ficarmos atentos. A crise também está centrada na questão da miséria, das disputas de poder, conflitos religiosos. Então, nós vemos, principalmente no Oriente Médio, muita questão. O terrorismo é ligado à religião no Oriente Médio, né? Incrivelmente, a religião, que é para ser algo para unir as pessoas, acaba criando células terroristas. Miséria, disputas pelo poder, tudo isso resultam em crises e resultam em massas que reivindicam. Foram estas crises, como miséria, disputas de poder, conflitos religiosos, né, que resultaram na conformação do Estado moderno. Nós estudamos isso também, né, a questão da Inquisição, a questão da supremacia divina, e foi surgindo o Estado que acabou sendo um Estado absolutista, e aí as pessoas começaram a reclamar, a crise estava imposta, que somente o rei mandava, e as coisas foram mudando. A tecnologia, né, também, ela ajuda e prejudica, né, por exemplo, no combate, a tecnologia é muito boa para nós todos, para quem tem acesso. Quem não tem acesso, não adianta. Nós estamos vendo na área de educação agora, na pandemia, crianças que não têm acesso. É baixíssimo nível o índice de pessoas que têm acesso à internet nas camadas pobres. Isso vai criar um transtorno que já era grande, uma desigualdade que já era grande, vai ficar imensa. Se nós analisarmos o potencial das massas de pessoas excluídas financeiramente para aquelas que conseguiam estudar em escola boa, era algo fora do comum. E agora, então, nem se fala o que aconteceu com essa pandemia. As pessoas que não têm acesso à internet, que não têm uma família estruturada, terão anos e anos de prejuízo que já existia para competir. Não esqueçam que nós vivemos num mundo competitivo. Todos vocês que estão aqui nessa sala vão competir para ser advogados, para ser delegado, promotor, brigadiano, juiz, um advogado reconhecido. Isso é competir, mas o acesso não é igual, né? As crianças não têm o mesmo acesso educacional. Já era muito ruim e agora ficou muito pior. É um retrocesso de anos, segundo as pesquisas têm demonstrado. E isso vai estourar mais do que já é ali adiante. E os governos terão que lidar com isso. A missão de governo é diminuir essas desigualdades. Não é igualar as pessoas, é diminuir as desigualdades. É oportunizar acessos iguais às pessoas, oportunidades iguais. Mesma coisa a gente poderia falar, tem um livro, pessoal, quem quiser depois nas férias ler, Homo Sapiens, do Harari, o nome dele, Harari, do Homo Sapiens é o nome do livro, e o autor é Harari. Esse livro fala, né, da tecnologia, ele faz uma história desde a época do início do ser humano, que são 5 espécies de seres humanos, e o Homo Sapiens foi o que derrotou todos os outros e acabou sucumbindo os demais, porque o Homo Sapiens era o único que pensava, refletia e acabou destruindo os demais seres humanos que viveram na Terra, como, por exemplo, o homem de Neandertal. É um nome, deixa eu achar aqui na internet o nome dele. Neandertal, só vou conferir aqui. Não tinha o nosso raciocínio, é um ancestral nosso, Neandertal, né? E o nosso Homo sapiens, que é o que pensa, acabou, então, fazendo o Neandertal e os demais que nos sucederam serem extintos. E aí vem, depois, uma pesquisa enorme, agricultura, etc., e ele chega na questão da tecnologia, que é muito interessante, pessoal. Esse livro vale a pena ler, pessoal, uma leitura muito interessante.
e ele explica a tecnologia que está por vir, que é algo assim incrível, coisas incríveis que a gente não imagina, mas aí ele também dá o choque de realidade. Quem vai ter acesso? Tecnologias médicas, por exemplo, aumentarão a vida do ser humano em muito. Só um exemplo para dar para vocês. Existe já um robozinho, não sei o nome, vou chamar de robozinho, que ele fica circulando nas veias das pessoas, limpando as veias, para eliminar, né, a possibilidade de infartos, de AVC, não sei, enfim, de interrupção das veias, né, interrupção da circulação sanguínea. Mas quem vai ter acesso a isso? Né? Então, e na educação a gente está vendo agora, na pandemia, isso vai gerar uma massa de excluídos, no final das contas, que eu não sei como vão resolver. Muitas pessoas não terão condições de competir com quem estudou de maneira melhor. Já essa? Sor, Pode falar. a minha prima tem 8 anos, né? E ela já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer quase tudo que uma criança de 8 anos teria que fazer. E uma amiguinha dela, a gente ficou apavorada, acho que a família não puxa, sabe, para ajudar a ensinar, não sabe ler, não sabe fazer nada, não sabe escrever o próprio nome. Aí imagina daqui uns anos, e aí vão passando, por causa da pandemia, eu acho, os professores vão acabando passando, né? Sim, é isso aí, Tamara. Tu falou duas coisas bem importantes. A primeira é a questão do acesso, igual que não é. E a segunda, a família. Mas aí eu te pergunto, Tamara, como essa família vai cobrar se talvez ela não sabe, ela não foi cobrada? Né? Muitos sim, casos assim. isso é verdade. Né? Então, o Estado tem que buscar essas pessoas, ensiná-las e mostrar que elas têm que estudar para aprender a orientar a geração próxima. Porque é o que eu digo, nós temos um problema aqui em Cachoeira, um local de tráfico de drogas, que todo mundo sabe. Os filhos veem os pais, eles não sabem outras coisas. E os pais já não sabiam outras coisas. Então, acaba gerando um círculo vicioso. E isso que tu acabou de falar é a mesma coisa. Né? Essa criança, se ela não for cooptada pelo Estado ou por alguém, ela vai acabar tendo a mesma relação familiar no futuro, com os filhos dela, infelizmente. Né? E todos nós temos alguém que a gente conhece, como tu falou, Tamara. Eu não quero citar nomes, mas eu também tenho alguém com as mesmas idades, que alguém sabe muito e o outro não sabe nada, e isso vai ter uma consequência daqui a 10 anos. Né? Um vai continuar tendo uma classe média para cima e o outro vai continuar sendo de pobre para paupérrimo. Infelizmente é isso. Mas nós temos que lutar. Uma solução para isso são as políticas públicas, só que são demoradas as políticas públicas. Cotas na universidade, Bolsa Família, enfim, educação. Bom, vamos adiante, para terminar essa introdução, para vocês trabalharem um pouquinho. Para encerrar aqui, os grupos de pressão, pessoal. Então, nós temos grupos que pressionam a classe política, principalmente. O nosso Congresso Nacional, eu já estive lá com a turma de alunos, nós podemos ir lá quando não tiver mais pandemia. O Congresso trabalha, pessoal. Quem acha que não trabalha está enganado. O Congresso, ele passa o dia todo envolvido com grupos. São grupos de pressão, vamos ser bem real. São grupos que têm interesse, e não é ilegal isso, é legal, é legítimo. Cabe aos parlamentares fazerem uma justiça, fazerem uma proporcionalidade. Mas a gente entra no Congresso, o deputado A, o B ou C, eles estão em salas que existem lá, são muitas salas, debatendo com grupos de agricultores que têm os seus interesses, com grupo de usineiros que têm os seus interesses, com funcionários públicos, com associações profissionais, OAB, por exemplo, com grupo de empresários. Eles estão debatendo, estão trabalhando, vendo quais são os interesses dessas pessoas, desses grupos. Cada grupo defende o seu interesse. E isso não é ilegal, é legítimo, inclusive. Cabe ao poder público fazer uma proporção disso, o que ele pode atender para um, o que ele pode atender para todo. Porque, como eu disse para vocês, o Luigi Ferrajoli, que escreveu Direito e Razão, e também o livro Poderes Selvagens, ele diz nesse livro, Poderes Selvagens, que é muito legal de ler, dá para comprar por e-book, eu li ele por e-book. É bem baratinho, acho que era R$25 pelo e-book. Ele diz que a Constituição,
a boa Constituição não é aquela que atende a maioria. A Constituição legítima é aquela que atende a todos. E é isso. Então, eu terei pressão de agricultores, dos grandes proprietários, e nossos deputados terão pressão dos pequenos, dos trabalhadores sem terra. É legítimo isso. Terão pressão dos sindicatos, dos empregados disso, daquilo. Cada um vai ter o seu representante. Então, funciona assim. Os empresários têm o seu representante no Congresso, que vai buscar os seus interesses. Os trabalhadores sem terra, o MST, tem o seu representante, que vai buscar os seus interesses. Os moradores, o movimento dos moradores sem teto, aqueles que não têm casa, tem os seus representantes que defendem as suas ideias. Então, assim que se forma um parlamento, assim que se formam as leis, assim que se forma a Constituição. Mistura tudo isso num liquidificador e faz uma legislação que atenda a todos. O que não pode, imaginem se tivesse, como no passado, representantes somente de determinada classe alta. Empresários, agricultores, abastados, usineiros, imaginem. Então, a importância da pluralidade, ter representantes de todos os segmentos. Então, isso são meios legítimos e não podem, aí sim, ultrapassar limites da ética, porque todos têm que ser atendidos. Eu não posso beneficiar apenas um grupo. Por fim, então, pessoal, nós temos um nome cunhado de cyberdemocracia. Quem cunhou esse nome foi Pierre Levy. Cyberdemocracia ou, falando em termos da internet, e-democracia. Isso é o que vem ocorrendo com o campo virtual de acesso, aumento da participação virtual. Os governos podem e devem acelerar a participação das pessoas na administração pública através da internet. Infelizmente, a internet tem que evoluir para a maioria das pessoas. A internet, para vocês terem uma ideia, há quem defenda, e eu acho que pode ser uma boa, acho que é verdade, há autores que defendem que é um direito fundamental, tanto quanto o direito à vida, que é de primeira geração, vocês estudarão isso em direito constitucional. Direito à vida, que é o direito de primeira geração, que foram os primeiros direitos que surgiram, vida, liberdade. Os direitos programáticos, que são de segunda geração, que são os direitos, aqueles direitos que nós temos que o Estado deve nos entregar, como educação, trabalho. Depois vem direitos terceira e quarta geração, direito a um meio ambiente saudável, e o direito de quinta ou sexta geração, depende do autor, seria direito à internet, que é um direito fundamental para os seres humanos viverem atualmente. Sem internet a gente não faz nada. E seria um ótimo mecanismo de participação popular nas administrações. Então, nós temos possibilidade de participar de audiências públicas que existem hoje, mas o brasileiro não participa, infelizmente. A nossa Câmara de Vereadores já fez audiências públicas, não vai ninguém. Brasília tem audiência pública toda hora, não vai pouca gente, só os interessados, a população não vai. Mas a internet seria um bom mecanismo de participação popular, tanto na criação de uma lei, como foi criada a Lei dos Crimes Hediondos, que foi uma lei de iniciativa popular, poderia ser pela internet, fiscalizar os atos. Esses dias, uma pessoa, um grupo de pessoas, não sei se vocês viram na internet, descobriu, olhando na internet, uma fraude no Congresso Nacional sobre o uso de gasolina. Alguém viu isso? Alguns deputados, e um dos maiores, principais, é aquele que foi preso pelo STF, o Daniel Silveira, praticaram uma fraude, está sendo investigado, não foram condenados ainda, então vamos ter parcimônia, cuidado, nem falar, mas foi noticiado que um cidadão que tem um grupo que trabalha a inspeção dessas contas pela internet, descobriu que os deputados abasteciam muito, algo impossível de utilizar. O que eles faziam? Na realidade, alguns deputados federais, eles pegavam notas no posto de combustível e aí pegavam o dinheiro.
Um deles chegou a abastecer R$ 6.000 num dia. É humanamente impossível, né, pessoal? Então, são essas coisas que a internet pode ajudar. Bem, eu já falei, agora nós vamos fazer a segunda parte da aula. Eu vou passar a vocês, nós somos aqui 24. Eu vou fazer 6 grupos de 4 e vou passar vocês para as salas temáticas. Aí vocês peguem lá no ambiente aula aquele pequeno artigo, que é uma pequena entrevista, leiam e vejam quais são as ideias principais, qual é a conclusão do autor, e aí eu vou monitorando vocês para chamá-los de volta. Eu vou entrando nas salas para ver, quando vocês estiverem terminando, a gente volta. Eu acho que 20 minutos vocês conseguem fazer isso, mas eu vou participando, entrando nas salas. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei ou sobre o que tem que ser feito agora? Não precisam fugir, tá? Tem alguns que fogem, não precisam fugir. Podem ficar na aula. Então, eu vou mandar vocês para lá se não tem dúvidas. O artigo é aquele que está lá no link no ambiente aula. Fala, Felipe. Professor, eu tô bastante doente ultimamente, eu não vou conseguir participar da sala temática. Não consigo Tá, ficar focando no computador e argumentando, sabe? tá bem? Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo, Felipe. Bom, obrigado.
Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês viram como é que a gente afugenta uma pessoa da sala de aula? É só passar uma tarefa. Nós éramos 23, agora somos 16. Então aumentou, estava 13. Mas tudo bem. 17 está aumentando, eu acho que está um guia da sala. Nós éramos 23, 6 não fizeram. Tá ok. Mas sem interesse individual, não tem problema para mim. Meu problema é quem está interessado em aprender e discutir as relações nesse momento, relações sociais, as jurídicas, e depois, mais adiante, as relações eminentemente jurídicas. Bom, como eu estava dizendo para vocês, antes de passar a palavra, eu acabei de ler um livro semana, lá por quinta ou sexta essa semana, chamado O Outsider. É um livro que foi escrito em 1963, nos Estados Unidos, e esse livro virou, assim, sinônimo de best-seller, né? E agora o autor, que ainda é vivo, aumentou ele um pouquinho, mais 2 pequenos capítulos. Outsider. Então, estudo, assim, de porque o nome é estudo do desvio, né? Então, quando a gente lida com pessoas, a gente tem o hábito de chamá-las de criminosos, de desviar, músicos, assim, muitas vezes esses músicos de bar a gente chama de pessoas que não têm disciplina, então são espécies de desvio, né, que a sociedade mesmo cria, né, não tem base, né, até ele fez uma pesquisa sobre o uso da maconha, e ele mostra muitas coisas bem interessantes que as pessoas não sabem quando falam sobre isso. E então a teoria do desvio, acabei de ler semana passada, bases críticas ao novo direito penal. Então a gente tem que fazer assim, tem que ir lendo. E eu estou lendo também um livreto de 65 páginas sobre criminologia para um debate a semana que vem, na OAB. Mas ok, só para mostrar para vocês que a gente fala e a gente lê, né? Tem que ler. Então a palavra está com vocês, a gente tem um tempo aí para vocês falarem o que era o texto e o que acharam do texto e o que pensam sobre esse texto. Tá, vou começar falando então, senhor. Vai lá, Gabriela. Aí, meu grupo continua. A questão do texto, então, fala sobre a influência das tecnologias no geral, né? Do uso das telas, dos celulares, TVs, enfim, na vida das crianças desde cedo. E aí, o entrevistado, ele critica, né, o uso. E a gente estava falando sobre a questão começar num ponto econômico, primeiramente, né? Porque essas empresas, tipo, das tecnologias, dos celulares, das TVs, enfim, não vão deixar de vender o seu produto, mesmo sabendo das consequências que elas podem trazer pelo uso contínuo das crianças, dos jovens, adultos, enfim. Então, o primeiro ponto, a gente falou bastante sobre essa questão. E também a oferta, as propagandas dessas tecnologias são muito mais amplas e muito mais divulgadas nas mídias do que, por exemplo, uma pesquisa como essa, tratando dos malefícios. Sabe, pessoal, antes de vocês continuarem, eu tive uma lição com essa pesquisa aí. Eu olhava as crianças com 4, 5 anos, direto ali com o dedinho no celular, tablet, pensava como eles evoluíram, vão ser crianças que têm um potencial bom. Estava imaginando isso, não vi o outro lado. Aí quando esse texto caiu na minha mão, achei muito bom, porque desmistificou uma ideia que eu tinha que era errada. Então, aprendi.
E compreendi o que o autor quis dizer e concordei, né, realmente, porque é muito superficial a leitura nas mídias sociais. Bom, com vocês. É, a gente estava comentando, professor, porque se tudo controlado não faria tão mal assim. O problema é que, atualmente, parece que os pais, qualquer coisa que acontece, a criança, eles dão o celular para a criança, para motivo de parar de chorar, ou qualquer coisa do tipo. Tudo envolve tecnologia. Eles não sabem mais dizer não. Isso acaba prejudicando, até mesmo o que a gente estava também comentando, a falta de incentivo de leitura. Ao invés de eles ficarem no celular, tablet, afins, incentivar a leitura, nem que seja um pequeno livro. Mudaria totalmente esse índice. Verdade, verdade. Porém, É visto pelos presentes, né? A Gabriele... Porém, eu acho que assim, ó, no mundo atual, o mundo está sempre muito corrido. Os pais acabam dando os celulares para os filhos como um mecanismo até mesmo para trabalhar, por exemplo, na pandemia, de home office, ou para ter um tempinho livre. E daí, ler um livro com uma criança se torna bem mais trabalhoso, porque tem que parar, ler. O livro muitas não sabem ler. Eu, a Thalia e a Gabriele, a gente estava comentando, eu acho que, eu não lembro o outro menino que estava, que também os pais, isso é passado muito de pessoas para pessoas. Por exemplo, um grupo de amigos fala que bota o filho na tela para olhar. Pode falar, agora voltou, tinha caído. E isso já acaba influenciando muitas pessoas. A gente estava conversando que ninguém influencia a não usar as telas. Sempre é influenciado a usar. Geralmente, a minha tia, por exemplo, coloca a minha prima a assistir desenhos. Aí isso ela fala para outra pessoa e a outra pessoa vai colocando também, e isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Passar a palavra para Elisandra, ali queria falar, mas só para dizer, ninguém, nem eu e nem vocês, obviamente, estamos aqui advogando que não se use tecnologia, né, pessoal? Não é isso, vocês entenderam, né? Sim, é só Sim. usar com consciência, aprender a usar. Pode falar, Elisandra. Existe um estudo que tem, né, as idades e que se pode dar qual tipo de tecnologia para a criança. Antigamente, nós dávamos presente para as crianças, era um quebra-cabeça, um livrinho com figuras e algumas palavras para incentivar a leitura. Hoje em dia, geralmente, a gente pega uma tecnologia para dar para ela, seja qual for. Então, eu acho que vem mais de um vício da atualidade, sabe? Eu acho que a demanda vem muito pela maioria, né? Atualmente, a maioria das crianças são colocadas desde o início a utilizarem os meios, tipo, da tecnologia, porque a nossa atualidade diz isso. E pessoas irem contra isso, muitas vezes são, tipo, ficam sendo questionadas o tempo inteiro. Eu estava conversando com as gurias e a gente deu o exemplo enfim, não sei se todo mundo acompanha, mas a Tata Werneck, ela teve uma filha, né, tem uma filha pequena, e em seguida ela interage nas redes sociais dela com perguntas diretamente com os fãs. Enfim, e diretamente ela é perguntada, tipo, por que ela não deixa a filha dela utilizar celular, olhar TV, tipo, olhar desenhos, enfim, tipo, ela tem que se justificar do porquê que ela não autoriza a filha dela a utilizar ainda, sabe? Então, porque ela não vai pela maioria, entendeu? A maioria é influenciada, utilizada desde sempre. E aí, eu não sei, é bizarro, assim, sabe? Tu ter que se justificar por estar fazendo uma escolha. É verdade. E a gente tem um outro problema, pessoal, envolvendo as redes sociais também, mídia social,
é que uma leitura é superficial, isso a gente já comentou, são leituras superficiais, as pessoas querem ler 3, 4, botar lá um artigo científico, o professor Lênin Streeck mesmo, ele brinca muito com isso. Olha, minha coluna é extensa, vai ter lá 4, 5 páginas, eu acho que a maioria vai ler 2 parágrafos e vai parar. Ele brinca com isso porque é verdade, as redes sociais colocam pequenos textos, que é o que as pessoas querem ler, e superficialmente, né, não há profundidade do conteúdo. Além de um problema que é do brasileiro, que vicia nós todos, inclusive nós aqui, que é a leitura sem entender, né, o que a gente está lendo. Eu, às vezes, estou lendo aqui esse livro e disse, não, mas peraí um pouquinho, eu li 2 parágrafos e não entendi, vou ler de novo esses 2 parágrafos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que é aquela leitura que a gente não reflete, a gente não pensa, isso é um defeito que existe na educação do brasileiro, principalmente de quem, enfim, quem não tem uma família que estuda em grandes colégios. Sor, nosso grupo está falando sobre... Pode falar, Tamara, depois eu passo para a Daiane. Agora tem me perdido no meu raciocínio aqui. Vou ver se eu volto nele enquanto a Daiane fala. Tá. Ali ele critica, ali ele também faz uma crítica, assim, como é que os pais vão pedir para um filho para não utilizar televisão, não assistir televisão, não utilizar a internet, redes sociais, se eles passam o tempo todo na frente das telas, né? Verdade. E ele fala também, esse autor, eu estou equivocado, da questão do futuro do estudo EAD. Ele não fala disso? Sim, fala. Fala. O que ele fala? Alguém lembra do que ele fala do futuro das escolas EAD? Ele diz que, confiram se eu estou correto, ele diz que ele vislumbra um futuro onde as escolas públicas serão EAD com pouca qualidade e as escolas privadas serão presencial com grande qualidade. É isso que ele fala? Isso, ele fala isso no final. E ele fala sobre a questão de um aumento das desigualdades sociais por essa questão. Isso aí. Isso é para a gente debater, e vocês já vão se acostumando que nós estamos por voltar presencial no próximo semestre, se nada piorar, se as coisas continuarem medianamente no mínimo. Então, em agosto, final de julho, início de agosto, a gente retornaria presencial. Mas se preparem, que eu não sei se vai, acho que vai voltar ainda mais. Está por estourar aí a qualquer momento a autorização governamental para o direito EAD. Que existem diversas faculdades que são só EAD. E o direito vai ser mais uma, podem esperar. Então, vocês fizeram uma prova para direito presencial, mas provavelmente as universidades, sejam qual for, não é a UBRA, qualquer uma, vai baixar a mensalidade para 50%, 60% que vocês pagam, e a maioria das pessoas vai optar por ir para o EAD. E aí nós teremos, como diz esse autor, um curso presencial lá numa capital, o resto tudo EAD. E aí, quais serão as consequências? Eu não sou especialista, mas o autor falou alguma coisa aí, né? Sor, agora eu lembrei o que eu ia falar. Tu tinha falado sobre que não é a mesma coisa de ler o texto na internet, que é mais curto, no Facebook, as pessoas têm preguiça de ler livros, né? E foi o que a gente falou no nosso grupo, que tipo, o professor pede para o aluno ler um livro, ele vai lá, pesquisa na internet o resumo do livro. Aí não incentiva também tanto a leitura do livro. E... Pode falar. Você bem direto, pessoal. Não sei quem, não interessa, não procuro, mas porque não vou avaliar isso. Mas muitos alunos não leem. Tenho certeza que eu coloquei lá o link, pedi para ler, muitos não leram. Tenho certeza disso. Coloquei no grupo do WhatsApp ontem. Alguns não viram, outros não procuram se informar. É assim, mas vocês estão no início. Há tempo
de mudar, há tempo de colocar, internalizar essa ideia de estudar bastante, vocês poderiam estar prontos para o debate, se tivessem lido aquele artigo ontem, no domingo, poderiam ter dado uma pesquisada em mais alguma coisa para corroborar aquilo ali, poderiam estar bem prontos. Então, como eu disse, tem diversas pessoas, né? Mas a gente tem que tentar se policiar e comando para um lado bom. Deixa eu ler aqui umas mensagens que alguns colegas colocaram. Lucas Pavanato, os danos enormes ao desenvolvimento infantil, como a redução das relações familiares e a exposição a conteúdos inadequados, por exemplo. Penso que muitos dos transtornos, como depressão e ansiedade, estão bem ligados à exposição a um padrão de vida tido como ideal, que a internet vende ao consumidor. Lucas, eu acho que até o crime pode estar ligado a isso. Porque vende um padrão que todo mundo acaba querendo esse padrão. E aí surgem diversos tipos de crime, desde os crimes menos praticados por pessoas mais pobres até a corrupção. Força espectadora. Tenho como grande exemplo o Japão, onde a população praticamente não interage socialmente, tamanha exposição à tecnologia e o excesso de cobrança sobre os indivíduos. Luan Fortes, colegas, peço desculpa por não ter participado, me liberei do trabalho, agora eu vou me encaminhar para casa. Boa noite a todos, tá? Alguém mais quer fazer comentários? Se ninguém quer, tá bom, pessoal. Foi uma boa atividade, muitos participaram, bastante debateram nas salas, dei uma escutada. São ideias que nós temos que discutir, né? Vocês serão formadores de opinião, vocês serão opinião pública, e uma opinião pública respeitável, né? Porque são estudados, serão formados em ciências jurídicas, serão cientistas jurídicos, aqueles que se aprofundarem. Então, a opinião de vocês é respeitada por muitas pessoas. Então, por isso a necessidade do conhecimento. Eu acho que a gente deu um passo hoje à noite. Então, se ninguém mais tem nada, uma boa noite, uma boa semana e tomem os cuidados necessários para nos encontrarmos amanhã e a semana que vem, né, pessoal? Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite.